Capítulo 16. Jason Curtis não tinha conseguido tirar Paige da cabeça. Telefonou à secretária de Ben Wallace. Olá, sou Jason Curtis, preciso do telefone da casa da doutora Paige Taylor. Com certeza, Sr. Curtis, só um momento. Deu-lhe o número. Honey atendeu o telefone. Doutora Taft? Sou Jason Curtis, a doutora Taylor, está? Não está. Está de plantão no hospital. Ai, que pena. Honey percebeu o desapontamento na voz dele. Se for alguma urgência ou... Não. Posso dar-lhe o recado e ela liga para você. Muito obrigado. Jason deu-lhe o número de telefone. Eu darei o recado a ela. Obrigado. Jason Curtis telefonou, disse Honey. Quando Paige voltou ao apartamento, pareceu-me simpático. Está aqui o telefone dele. Pode queimá-lo. Não vai lhe ligar? Não, nunca. Ainda está presa a Alfred, não está? Claro que não. E foi tudo o que Honey conseguiu obter dela. Passados 2 dias, Jason tornou a ligar. Desta vez foi Paige quem atendeu o telefone. Doutora Taylor? Olá, disse Jason. Sou o doutor Jason Curtis. Doutor? Talvez não se lembre de mim, disse Jason lentamente. Mas fiz a ronda com você no outro dia e convidei-a para jantar. Você respondeu que estava ocupada e ainda estou. Adeus, Sr. Curtis. E desligou o telefone. O que foi tudo isso? Perguntou Honey. Nada. Às 6 da manhã do dia seguinte, quando os residentes se juntaram a Paige para a ronda da manhã, apareceu Jason Curtis. Vestia uma bata branca. Espero não ter chegado atrasado, disse alegremente. Tive de ir buscar uma bata branca, sei que fica aborrecida quando não visto uma. Paige respirou fundo, furiosa. Chegue aqui, disse. Empurrou Jason para dentro do vestiário dos médicos. O que está fazendo aqui? Para dizer a verdade, tenho estado preocupado com alguns dos pacientes que vimos no outro dia. Respondeu com sinceridade. Vim ver se estavam todos bem. O homem estava deixando Paige enfurecida. Por que não está construindo qualquer coisa? Jason olhou para ela e disse baixinho. Estou tentando. Tirou do bolso um monte de bilhetes. Veja, não sei do que gosta. Por isso comprei bilhetes para esta noite para o jogo dos Giants. Teatro, ópera e um concerto. Escolha. Estava colocando-a fora de si. Joga sempre o seu dinheiro fora desta forma? Só quando estou apaixonado, respondeu Jason. Alto a... Ele estendeu-lhe os bilhetes. Escolha. Paige arrancou-os todos da mão. Obrigada, respondeu afável. Vou dá-los aos meus pacientes externos. A maioria deles não tem a possibilidade de ir a um teatro ou ópera. Ele sorriu. Ótimo, espero que se divirtam. Janta comigo? Não. De qualquer modo, tem de comer. Não muda de ideia? Paige ficou um tanto envergonhada por causa dos bilhetes. Penso que não seria muito boa companhia. Ontem à noite estive de plantão e... Faremos um serão mais cedo. Palavra de escoteiro. Ela suspirou. Está bem, mas... Maravilha, onde posso apanhá-la? Saio daqui às 7. Então, eu a pego aqui, afirmou sorrindo. Agora vou para casa e volto para a cama. Que hora tão perversa para estar de pé. O que a obriga a fazê-lo? Paige viu afastar-se e não pôde evitar um sorriso. Às 7 horas desta tarde, quando Jason chegou ao hospital para apanhar Paige, a enfermeira-chefe disse: penso que encontrará a doutora Taylor no quarto dos médicos de plantão. Obrigado.
Jason atravessou o corredor para o quarto de plantão. A porta estava fechada. Bateu. Ninguém respondeu. Tornou a bater e depois abriu a porta e olhou para dentro. Paige estava deitada, dormindo profundamente. Jason aproximou-se da cama e permaneceu ali muito tempo, olhando para ela. Vou casar contigo, Lady, pensou. Saiu nas pontas dos pés e, sem fazer barulho, fechou a porta atrás de si. Na manhã seguinte, Jason estava numa reunião quando a secretária entrou com um pequeno ramo de flores. No cartão lia-se Desculpe, R.I.P. Jason deu uma gargalhada. Telefonou para Paige no hospital. É o seu parceiro quem fala. Peço desculpas por ontem à noite, disse Paige. Estou envergonhada. Não fique, mas tenho uma pergunta. Sim. R.I.P. significa repouse em infinita paz? Ou Rip Van Winkle? Paige riu. Escolha. A minha escolha é jantar logo à noite. Podemos tentar de novo? Ela hesitou. Não quero envolver-me. Ainda está presa, Alfred, não está? Está? Está aí? Sim. Uma noite não faz mal a ninguém, decidiu Paige. Sim. Podemos jantar. Maravilha. Nessa noite, enquanto Paige se vestia, Cat observou. Parece que vai sair com alguém muito importante. Quem é? É um médico arquiteto, respondeu Paige. O quê? Paige contou-lhe a história. Parece divertido. Está interessada nele? Nem por isso. A noite passou alegremente. Paige achou que Jason era uma pessoa agradável. Falaram de tudo um pouco e as horas pareceram voar. Fale-me de você, pediu Jason. Onde cresceu? Não vai acreditar em mim. Prometo que vou. Está bem. No Congo, Índia, Birmânia, Nigéria, Quênia. Não acredito em você. Quem? Desisto. Vai ser uma reposição de Abbott e Costello. Organização Mundial de Saúde. Ele era médico. Passei a infância viajando com ele para a maior parte dos países do terceiro mundo. Deve ter sido difícil para você. Era entusiasmante. A parte mais difícil era que eu nunca podia ficar o tempo suficiente para fazer amizades. Não precisamos de mais ninguém, Paige. Teremos sempre um ao outro. Esta é a minha mulher, Karen. Afastou as lembranças. Aprendi muitas línguas estranhas e costumes exóticos. Por exemplo, eu pensou por momentos. Na Índia, acreditavam na vida depois da morte e que a vida seguinte depende de como se comporta nesta. Se fosse mal, voltará sob a forma de animal. Lembro-me que numa aldeia tivemos um cão e eu costumava pensar em quem ele for e que teria feito de tão mal. Jason interrompeu. Provavelmente ladrou para a árvore errada. Paige sorriu. E depois havia o Geral. O Geral? É uma forma poderosa de castigar. Uma multidão rodeia um homem. Calou-se. E é tudo. É tudo? Não dizem nem fazem nada. Mas ele não consegue mexer-se nem fugir. Fica encurralado até aceder àquilo que eles pretendem. Tudo pode durar muitas e muitas horas. Ele permanece no meio do círculo, mas a multidão faz turnos. Uma vez veio um homem tentando escapar do Geral. Deram-lhe uma surra de morte. A lembrança do caso fez Paige estremecer. As pessoas normalmente pacíficas tinham se transformado numa multidão enfurecida. Vamos nos afastar daqui, dissera Alfred. Abraçara e levara para uma rua sossegada. Isso é terrível, disse Jason. No dia seguinte fomos-nos embora. Quem me dera ter conhecido seu pai. Era um médico maravilhoso.
Poderia ter tido muito êxito na Park Avenue, mas não estava interessado em dinheiro. Seu único interesse era ajudar os outros, tal como Alfred pensou. O que é que lhe aconteceu? Foi morto numa guerra tribal. Lamento. Ele gostava de fazer o que fez. No início, os nativos lutavam contra ele. Eram muito supersticiosos. Nas aldeias indianas mais afastadas, todos têm um jatak, um horóscopo feito pelo astrólogo da aldeia, e vivem de acordo com ele, sorriu. Gostei muito de ter um só para mim. E disseram a você que ia se casar com um jovem e belo arquiteto? Paige olhou para ele e respondeu com firmeza: não. A conversa estava tornando-se demasiado íntima. Você é arquiteto, por isso irá gostar disso. Cresci em cabanas feitas de adobe, com solos de terra batida e telhados de palha, onde ratos e morcegos gostavam de habitar. Vivi em tuculs, com telhados de capim, sem janelas. Meu sonho era viver um dia em uma casa confortável de 2 pisos, com varanda, um jardim relvado e uma vedação branca. E Paige calou-se. Desculpe, não pretendia continuar deste modo, mas você perguntou. Ainda bem que perguntei, disse Jason. Paige olhou para o relógio. Não pensei que fosse tão tarde. Podemos repetir? Não quero alimentar-lhe as esperanças, pensou Paige. Isto não vai resultar em nada. Lembrou-se de algo que Cat tinha lhe dito. Está presa a um fantasma. Solte-o. Olhou para Jason e disse sim. Na manhã seguinte, muito cedo, chegou um mensageiro com um pacote. Paige abriu-lhe a porta. Tem uma coisa para a doutora Taylor. Sou a doutora Taylor. O mensageiro olhou para ela surpreendido. É médica? Sim, respondeu Paige pacientemente. Sou médica. Importa-se? Ele encolheu os ombros. Não, senhora, de modo algum. Importa-se de assinar aqui, por favor? O pacote era surpreendentemente pesado. Curiosa, Paige transportou-o para a mesa da sala e desembrulhou-o. Era uma miniatura de uma bonita casa de 2 pisos com varanda. Em frente da casa havia um pequeno jardim relvado, rodeado por uma vedação branca. Deve ter passado toda a noite acordado para fazer isto. Havia um cartão onde se lia minha e embaixo nossa. Por favor, coloca uma cruz. Ficou muito tempo sentado olhando para a casa. Era a casa certa, mas o homem errado. O que é que se passa comigo? Perguntou a si mesma. Ele é inteligente, atraente, encantador, mas sabia qual era o problema. Ele não era Alfred. O telefone começou a tocar. Era Jason. Recebeu sua casa? Perguntou. É linda, respondeu Paige. Muitíssimo obrigada. Gostaria de te construir a verdadeira. Colocou a cruz? Não. Sou um homem paciente. Está livre para jantar? Sim, mas devo te avisar que vou fazer operações durante todo o dia e à noite estarei exausta. Jantaremos cedo. A propósito, vai ser na casa dos meus pais. Paige hesitou um momento. Oh, contei-lhes tudo sobre você. Está bem, disse Paige. As coisas estavam andando depressa demais. Isso a deixava nervosa. Quando Paige desligou, pensou, não devia estar fazendo isto. Logo à noite estarei demasiado cansada para fazer o que quer que seja a não ser dormir. Sentiu vontade de ligar para Jason e cancelar o jantar. Já é tarde para isso. Jantaremos cedo. Nesta noite, enquanto Paige se vestia, Cat observou. Parece exausta. E estou. Por que vai sair? Devia ir para a cama. Ou isso é redundante? Não, hoje não.
Outra vez, Jason? Sim, vou conhecer os pais dele. Ah, Cat abanou a cabeça. Não é nada disso, disse Paige. Realmente não é. Os pais de Jason moravam numa antiga e encantadora casa no distrito de Pacific Heights. O pai era um septuagenário de aspecto aristocrático. A mãe era uma mulher simpática e realista. Fizeram com que Paige se sentisse instantaneamente em casa. Jason nos falou tanto de você, disse a senhora Curtis, mas não nos disse que era assim tão bonita. Obrigada. Foram para a biblioteca, que estava repleta de miniaturas de construções que Jason e o pai tinham desenhado. Cá entre nós, julgo que Jason, o avô e eu somos os responsáveis por grande parte da paisagem de São Francisco, disse o pai de Jason. Meu filho é um gênio. É isso que eu estou sempre a dizer a Paige. Paige riu. Acredito. Os olhos começaram a pesar e ela lutava por mantê-los abertos. Jason olhava para ela, preocupado. Vamos jantar, sugeriu. Foram para uma ampla sala de jantar. Estava revestida com painéis de madeira e mobiliada com antiguidades atrativas e retratos pendurados na parede. Uma criada começou a servir. O pai de Jason disse: aquela pintura além é o avô de Jason. Todos os edifícios que construiu foram destruídos no terremoto de 1906. É uma pena, eram relíquias. Depois do jantar, eu vou lhe mostrar algumas fotografias e... A cabeça de Paige tombara sobre a mesa, dormia profundamente. Ainda bem que não servia a sopa, disse a mãe de Jason. Ken Mallory tinha um problema. Assim que se soube no hospital do dinheiro apostado em Cat, as apostas subiram rapidamente para $10.000. Mallory estava tão confiante no êxito que apostara mais do que poderia pagar. Se falhar, estou metido numa grande encrenca. Mas não. Chegou o momento de o mestre entrar em ação. Cat estava almoçando na cafeteria com Paige e Honey, quando Mallory se aproximou da mesa. Posso juntar-me a vocês, doutoras? Nem senhoras, nem meninas, doutoras. O tipo sensibilizante, pensou Cat, cinicamente. Com certeza, sente-se, respondeu. Paige e Honey trocaram olhares. Bem, tenho de ir embora, disse Paige. Eu também, até logo. Mallory viu Paige e Honey retirarem-se. Uma manhã muito movimentada? Perguntou. Disse-o de maneira a parecer que estava preocupado. Não são todas? Cat fez um sorriso acolhedor e prometedor. Mallory tinha planejado cuidadosamente a estratégia. Vou fazer com que saiba que estou interessado nela como pessoa e não apenas como mulher. Elas detestam que as considerem objeto sexual. Conversarei com ela sobre medicina. Tenho de levar isto com calma. Tenho um mês inteiro para meter no papo. Soube da autópsia da senhora Turnbull, começou Mallory. A mulher tinha uma garrafa de Coca-Cola no estômago. Imagina como... Cat inclinou-se para a frente. Tem algum compromisso no sábado à noite, Ken? Mallory foi totalmente apanhado de surpresa. O quê? Pensei que gostaria de me levar a jantar fora. Ele quase corou. Meu Deus, pensou. Venham pedir-me para dar um tiro num peixe dentro de um barril. Ela não é lésbica. A Malta diz isso só porque não foi capaz de se meter. Bem, eu serei. Na verdade, ela está mesmo pedindo isso. Tentou lembrar-se da pessoa com quem tinha um compromisso no sábado. Sally, a pequena enfermeira da SO. Mas ela pode esperar. Nada de importante, disse Mallory. Gostaria muito de a levar para jantar fora. Cat pousou uma mão sobre a dele. Maravilha, disse suavemente. Ficarei ansiosa por isso.
Ele sorriu. Eu também. Nem sabe quanto, querida. Você vale $10.000. Nesta tarde, Cat contou tudo a Paige e Honey. Ficou de boca aberta, disse Cat, rindo. Deviam ter visto a cara dele. Parecia o gato que engoliu o canário. Paige disse, lembre-se, você é o gato. Cat, em inglês. E ele é o canário. O que vai fazer no sábado à noite? Perguntou Honey. Alguma sugestão? Eu tenho, respondeu Paige. Eis que no sábado à noite, Cat e Ken Mallory jantaram no Emílios, um restaurante da Bahia. Tinha se arrumado cuidadosamente para ele, usando um vestido de algodão branco que caía pelos ombros. Você está sensacional, disse Mallory. Teve o cuidado de dar a entoação certa. Aprecie, mas não pressione. Admire, mas não seja sugestivo. Mallory estava determinado a ser o mais encantador possível, mas tal não era necessário. Cedo se tornou óbvio que Cat tencionava impressioná-lo. Enquanto tomavam uma bebida, Cat disse, todos falam da maravilha de médico que você é, Ken. Bem, disse Mallory modestamente, tive um ótimo treino e preocupo-me muito. Com os meus pacientes são muito importantes para mim. A voz soou sincera. Cat pousou a mão sobre a dele. Tenho certeza disso. De onde é? Quero saber tudo sobre você, seu verdadeiro eu. Jesus, pensou Mallory. Esta é a frase que eu emprego. Não conseguia acreditar o quão fácil iria ser. Era perito em matéria de mulheres. Seu radar conhecia todos os sinais que elas utilizavam. Podiam dizer sim com um olhar, um sorriso, um tom de voz. Os sinais de Cat interferiam no seu radar. Ela inclinou-se mais para ele e a voz soou rouca. Quero saber tudo. Ele falou de si durante o jantar e sempre que quis mudar de assunto, Cat dizia, não, quero saber mais. Teve uma vida tão fascinante. Ela está louca por mim, decidiu Mallory. Nesse momento desejou ter aceitado mais apostas. Se calhar, sai o vencedor esta noite, pensou. E teve a certeza disso quando, no momento em que tomavam o café, Cat convidou. Quer subir ao meu apartamento para uma última bebida? Bingo! Mallory pegou-lhe no braço e disse suavemente, gostaria muito. A malta estava toda doida, decidiu Mallory. É a maior vagabunda que jamais conheci. Tinha a sensação de que estava prestes a ser violado. 30 minutos mais tarde entravam no apartamento de Cat. Bonito, disse Mallory, olhando em volta. Muito bonito. Você vive sozinha? Não, as doutoras Taylor e Taft vivem comigo. Oh! Pôde ouvir o tom desgostoso na voz dele. Cat fez-lhe um enorme sorriso, mas só chegarão em casa muito mais tarde. Mallory sorriu. Ainda bem. Quer beber alguma coisa? Gostaria muito uísque com água gaseificada, por favor. Olhou para Cat, enquanto esta se dirigia ao pequeno bar e preparava 2 bebidas. Tem uma bela, pensou Mallory. E é muito bonita. Eu vou receber $10.000. Para, riu alto. Cat voltou-se. Qual é a piada? Nada, estava pensando na sorte que tenho em estar aqui sozinho com você. Eu é que tenho sorte, disse Cat calorosamente. Entregou-lhe a bebida. Mallory ergueu o copo e começou a dizer, você. Cat interrompeu. Nossa, disse. Brindo a isso, concordou ele. Ia dizer que tá um pouco de música, mas assim que abriu a boca, Cat perguntou, gostaria de ouvir música? Sabe ler o pensamento. Cat colocou um velho disco de Cole Porter, sorrateiramente olhou para o relógio e voltou-se para Mallory. Gostaria de dançar?
Mallory aproximou-se mais dela. Depende da pessoa com quem danço. Gostaria de dançar com você. Cat meteu-se nos braços dele e ambos começaram a dançar, ao som da música lenta e romântica. Ele sentiu o corpo de Cat contra o seu e que estava ficando excitado. Apertou-a mais e Cat sorriu. Chegou o momento da machadada final, pensou. É um amor, sabe? Disse Mallory em voz rouca. Eu a quero desde o primeiro momento em que a vi. Cat olhou nos olhos. Também sentiu o mesmo em relação a você, Ken. Os lábios dele aproximaram-se dos dela, dando-lhe um beijo quente e apaixonado. Vamos para o quarto? Disse Mallory. Subitamente estava cheio de pressa. Oh, sim. Pegou no braço de Cat e ela começou a conduzi-lo para o quarto. Neste momento, a porta de entrada abriu-se e Paige e Honey entraram. Olá, pessoal, disse Paige. Olhou surpreendida para Ken Mallory. Oh, Dr. Mallory, não esperava vê-lo aqui. Bem, eu... Fomos jantar fora, disse Cat. Mallory estava roxo de fúria. Procurou controlar-se. Voltou-se para Cat e disse, tenho que ir embora, já é tarde. E amanhã tenho muito trabalho. Que pena, disse Cat. Havia um mundo de promessas nos seus olhos. Mallory perguntou, que tal sairmos amanhã à noite? Gostaria muito, ótimo, mas não posso. Bem, e na sexta-feira? Cat franziu as sobrancelhas. Deixa ver. Lamento, mas na sexta também não pode ser. Mallory começava a ficar desesperado. Sábado? Cat sorriu. Sábado está ótimo. Ele concordou aliviado. Muito bem, então fica para sábado. Voltou-se para Paige e Honey. Boa noite. Boa noite. Cat acompanhou Mallory até a porta. Sonhos cor-de-rosa, disse suavemente. Vou sonhar com você. Mallory apertou-lhe a mão. Acredito em tornar os sonhos realidade. Havemos de compensar o dia de hoje no sábado à noite. Mal posso esperar. Nesta noite, Cat deitou-se na cama pensando em Mallory. Odiava-o, mas para sua surpresa tinha gostado da noite. Estava certa de que Mallory também tinha gostado, apesar do fato de tudo ter sido um jogo. Se pelo menos isto fosse realmente verdade, pensou Cat, e não um jogo. Não fazia ideia do quão perigoso era o jogo.